Fala professor, fala professora, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como e por que nichar as suas aulas de Bike Indoor. Eu vou falar primeiro, eu vou começar pelo porquê, e aí ao longo do caminho, conforme eu for falando os porquês, né, que são alguns porquês, não é só um, eu vou dizendo como você vai fazer isso, né? Então, por que e como a gente vai vendo ao longo do caminho, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou, para quem tá assistindo esse vídeo no Instagram ou pelo Facebook, o vídeo completo vai estar no YouTube, tá? E lá você vai ter uma experiência mais interessante, porque lá eu compartilho tela, abro o mapa mental que eu fiz desse vídeo, e aí fica mais fácil você ir acompanhando o raciocínio, tá bom? Para você que está no YouTube, eu vou compartilhar a tela aqui já já, para a gente discutir isso melhor e você ir acompanhando melhor esse raciocínio aí em cima disso, tá bom? Então, começando aqui compartilhando a tela, deixa eu vir para cá, e aí é o seguinte, ó, vamos começar por aqui, ó. Por quê? Por que nichar a minha aula de Bike Indoor? Como assim nichar a aula de Bike Indoor? Vamos começar por aí, né? Bom, você está ligado que eu já falo sempre disso, eu estou sempre dando um toque sobre isso, que eu quero que você use a sua aula de Bike Indoor para ganhar mais dinheiro, para ser reconhecido, enfim, para ganhar, de repente, a confiança da academia que você trabalha e, de repente, até surgir a possibilidade de assumir uma coordenação, seja de spinning, seja uma coordenação de toda a área coletiva da academia, como já aconteceu comigo. Então, a minha ideia é sempre essa, é fortalecer o teu lado técnico para que você tenha um retorno financeiro melhor a respeito, em se tratando de bike indoor, vamos falar assim, tá? Então, por quê? Porque a ideia é você aumentar a sua renda. Você quer aumentar o seu faturamento? Sim. Então, por isso, você deve nichar a sua aula de bike indoor. Como assim nichar? Você já ouviu falar de nicho? Nicho é o seguinte, vamos supor que eu tenha um nicho de educação física, né? Todo mundo que trabalha na educação física. Mas todo mundo que trabalha na educação física é muito geral, né? Porque você tem profissionais que trabalham em colégio, só dão aula em colégio. Você tem profissionais que só trabalham em academia. E aí dentro disso aí, do nicho de educação física, eu tenho o nicho de colégio e tenho o nicho de quem trabalha em clubes, em clube e academia, né? Mas vamos falar só de academia e escola para você entender essa definição de nicho, né? Nicho educação física, subnicho academia. E eu posso nichar ainda mais, porque dentro da academia eu tenho professor de musculação, eu tenho professor de bike indoor, professor do parque aquático, da aula de natação ou hidroginástica, eu tenho professores de alongamento, eu tenho professores, enfim, até de artes marciais, às vezes a gente tem também, né, dentro da academia, profissionais que trabalham com artes marciais também. Então vamos lá, isso seria nichos dentro de um nicho maior, que é o nicho da educação física. E aí você também tem nichos de alunos, né? Dentro da sua aula de bike indoor você tem nichos de alunos. E é disso que eu quero falar com você. Como você pode nichar os seus alunos para atingir determinados públicos, não é? Então, partindo desse princípio, que você quer ganhar mais, né, com o bike indoor, você quer aumentar o seu faturamento, você tem 3 formas de fazer isso. E aí, para quem está aí no YouTube, vai ver aqui que eu estou abrindo o mapa mental aqui, ó. 3 formas de você fazer isso. Eu vou até aumentar, vou fazer o seguinte, vou até aumentar aqui, para você que está acompanhando pelo YouTube, ver um pouquinho melhor, eu vou me deixar pequenininho ali na tela, ó, e vou colocar a tela maior. Então, eu coloquei ali, estou menorzinho na tela, para a tela ficar maior, para você acompanhar esse raciocínio, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 3 formas que eu tenho de fazer isso, de aumentar o meu faturamento. Então vamos lá. Uma das formas que eu tenho de fazer isso é aumentando a minha hora-aula. Como é que eu consigo aumentar a minha hora-aula? Bom, para aumentar a minha hora-aula, para eu conseguir um aumento de hora-aula, eu tenho que mostrar que o meu trabalho está muito bom, certo? Meu coordenador tem que enxergar valor no meu trabalho. Tem que enxergar que o meu trabalho está trazendo algum retorno para ele. Ou a própria academia tem que enxergar que o meu trabalho está trazendo um retorno para ela, certo? Então, quando eu quero aumentar a minha aula, eu preciso lotar a minha sala, certo? Eu preciso encher a minha sala. Porque quando eu encho a minha sala, constantemente, com certa frequência,
eu mostro para a coordenação, para a academia, que os alunos gostam da minha aula, que minha aula está cheia. Eu me valorizo como profissional quando eu loto sala. E aí, quando eu loto sala, para eu lotar a sala, eu vou precisar lotar a sala. Para eu lotar a sala, o meu foco tem que ser idade de aluno entre 18 e 50 anos. Ué, isso é todo mundo. Sim, é todo mundo. Seu foco é todo mundo. Você não quer aumentar a quantidade de alunos na sua aula? Então você tem que focar em todo mundo. Teu foco tem que ser geral. Tá lá, ó, todo mundo. É teu foco para ir para tua aula fazer a sua aula de Baikindor. E aí, eu tenho também um outro direcionamento aqui para aumentar o número de alunos na tua aula, que é você focar em fazer aulões ao menos uma vez por mês. Como é que vão funcionar esses aulões? Eu vou convidar outros profissionais, não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo. Hoje eu convido o Marquinho, amanhã eu convido a Aninha, né, outros professores de Bike Indoor, de outros horários. E eu convido eles para fazer um aulão junto comigo. Convido, marco um horário, divulgo pela academia esse aulão. Eles vão divulgar nas aulas deles, eu vou divulgar nas minhas. E sabe o que acontece? A gente fala muito de live hoje, né, na rede social. Ah, live, vou trazer um convidado para minha live. Você já reparou o que acontece? Eu não sei se você já fez uma live com algum convidado. Geralmente, os convidados, as pessoas que seguem o seu convidado de live, se o assunto é muito interessante, elas veem que você tem muito a acrescentar para elas também, há uma tendência, a parte das pessoas que seguem o seu convidado começar a te seguir também. É o mesmo que vai acontecer com a sua aula de bike. É a mesma situação. Você vai trazer um profissional da academia que dá aula num outro horário, vai convidar ele para dar um aulão com você, e o que vai acontecer? Os alunos dele vão vir também, certo? Então você vai ter um aulão misto, com parte alunos seus, parte alunos dele, ou da outra professora, que seja. E aí quando você vê, você tem uma sala lotada mista. Você tem gente que nunca fez a sua aula, que está ali pela primeira vez por causa do outro professor, e você tem gente que faz a sua aula regularmente e está ali presente. Então a tendência é você conquistar mais alunos. Assim como o outro professor também vai conquistar mais alunos, as pessoas vão ver, de repente vão gostar da aula dele também, e aí vão começar a frequentar os horários dele também, certo? Então isso é uma forma. Aulões ao menos uma vez por mês, convidando profissionais, olha lá, convidar outros professores, tá certo? Você vai convidar outros profissionais para dar aula com você. Fazendo isso, como eu já vinha dizendo, né, a forma de fazer isso, vai divulgar pela academia, você vai conseguir algum brinde para sortear para os alunos, tá? Que seja, tenta o comércio local, tenta de repente alguma loja local ali próxima da academia, vai lá, conversa, seja proativo, vai até lá, procura o gerente da loja, conversa, se oferece para fazer não sei, pede autorização para a academia para fazer algum tipo de permuta com a loja, ou pede auxílio da academia para fazer te ajudar nisso, nesse contato, de fazer uma permuta, de repente a loja colocar o nome dela exposto num banner lá no dia do aulão, ou você vai lá e conversa. Olha, eu queria fazer um aulão, estou em busca de parceiros que queiram oferecer alguma coisa para um aulão que a gente vai fazer aqui na academia aqui do lado, não sei se você frequenta, se você conhece. Às vezes, o próprio dono do negócio frequenta a academia, então você consegue até uma conversa mais fácil para resolver isso. Mas isso é uma forma de você fazer de maneira proativa. E isso é uma coisa que muita gente não pensa em fazer e meio que se acomoda um pouco. Até eu me acomodava. Quando estava lá todo dia dando aula lá, até eu me acomodava. Como é que eu aprendi isso? Porque eu fui coordenador. E como coordenador era esse meu papel. Eu ia procurar patrocínio, eu ia procurar parcerias para oferecer um café da manhã para os alunos que fossem fazer a aula, para a academia não ter que pagar por esse café da manhã e nem eu pagar no meu bolso. Então eu ia procurar parcerias na hora de fazer aulão e a gente conseguia algumas parcerias, a gente conseguiu parcerias bem bacanas na época de padarias que ofereciam o café da manhã. Então, quando tinha um aulão, a gente tinha uma mesa de café da manhã com fruta, com um monte de coisa e tal. A gente tinha uma parceria com o Hortifruti, que era na frente da academia, do outro lado da rua. Então, quando tinha aulão, eles faziam uma mesa de frutas que era um barato, cara. Eles cediam muita fruta pra gente, a gente fazia uma mesa de fruta que era um barato e ficava bem legal. E aí é o que eu tô dizendo aqui, ó. Conseguiu com a academia, alguma padaria ou lanchonete ou loja que queira fazer uma permuta de um café da manhã em troca de propaganda do negócio. Pode ser, tá? É uma forma de você fazer isso. E aí, ó, a outra forma, estilos. Aí eu vou ampliar um pouquinho mais agora e vou entrar numa área um pouquinho mais detalhada em cima disso, mas que vai funcionar para outras
outros pontos também que eu vou falar mais à frente, tá? Eu vou tentar linkar isso aí em outros pontos mais na frente, ó. O meu foco não é todo mundo, eu não quero lotar a aula. Se eu quero lotar a aula, eu preciso ter estilos musicais variados na minha aula, porque eu tenho vamos dizer, um gap muito grande, um espaço muito grande de idade, né? Eu tenho 18 a 50. Pô, geralmente quem ouve, o cara lá que ouve de 50 anos, ele geralmente não ouve a mesma coisa que o cara de 18 tá ouvindo. O cara de 18 tá ouvindo Anitta, o cara de 50 tá ouvindo, de repente, um rock mais clássico, um Metallica, não sei, né? Então eu tenho que ter também uma playlist mais variada, músicas mais variadas e músicas atemporais. Vou falar disso já já também. Então, abrindo aqui, ó, mais um pouquinho aqui, abrindo esse mapa mental, vamos começar pelas músicas atemporais. Eu peguei dois exemplos aqui, músicas muito atemporais. E o que é música atemporal? Música atemporal, ela não é ligada ao tempo. Ela venceu a barreira do tempo. Ela foi lançada muitos anos antes, mas até hoje onde ela toca, em qualquer lugar que toca, a maioria das pessoas, não vou dizer que todo mundo, mas a maioria das pessoas conhece essa música, ou já ouviu alguma vez, ou a maioria conhece. Geralmente é isso. Então, por exemplo, vamos pegar os dois exemplos que eu coloquei aqui, ó. AC/DC Highway to Hell. É uma música de 1979. Eu gosto sempre de dar o exemplo dela, porque é uma música que onde toca todo mundo já ouviu, conhece pelo menos o riffzinho da guitarra. Por exemplo, essa música é de 79, só que ela estava no filme Homem de Ferro, que é um filme de 2010. E aí, quem não viu Homem de Ferro, né? Quase todo mundo viu Homem de Ferro, foi um sucesso estrondoso na época. Então é uma música que voltou com tudo na época do filme. E aí é óbvio que eu usei pra caramba na minha aula nessa época, lá pelos anos de 2010 até 2015 ali, que Homem de Ferro teve as sequências, né? Então ela ficou ainda muito, vamos dizer, em voga, né? Sendo muito tocada para todo lado. As rádios voltaram a tocar muito, embora ela nunca tenha parado de tocar muito. É uma música muito conhecida. Depois, se você quiser, você busca aí Highway to Hell, se você não conhece, do AC/DC. Você vai ver que música é essa, você vai falar, caramba, é verdade, já ouvi essa música. E uma outra música aqui, que é atemporal, que também venceu a barreira do tempo, é uma música do Michael Jackson chamada Smooth Criminal, que é uma música que depois, é uma música de 1988 e 13 anos depois, em 2001, ela foi regravada pela banda Alien Ant Farm, numa versão rock dela, que ficou um barato, que eu gosto demais. Uso na aula, brincava de mixar as duas, colocava um pedacinho da original com um pedacinho do rock. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram, onde eu estou brincando com essa música no meu equipamento de DJ lá, brincando com ela, colocando, fazendo tipo um mashup, né? Colocando um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, e colocando uma sobre a outra, e fica bem legal. Eu tenho até essa versãozinha gravada. E aí, ó, eu peguei exemplos de músicas muito famosas, muito conhecidas. São só exemplos, é óbvio que a hora que eu abrir ali, ó, anos 90, você vai falar, ah, mas tem aquela música tal, tem aquela outra música tal. Ou talvez você não lembre de nenhuma dessa época, talvez você seja mais novo e não lembre de nenhuma dessas músicas, mas eu vou chegar lá, ó, você vai ver que tem ali anos 90, anos 2000, anos 2010 e ano 2020, né? As décadas, né? Década de 90, década do ano 2000, 2000 a 2010, década do ano 2010, de 2010 a 2020, e o atual período que a gente está vivendo, né? De 2020 para cá, que não tem uma década ainda, tem 2 anos só. E aí, ó, abrindo aqui, como eu disse, exemplos. Eu botei os anos para você ter uma noção. Exemplos de músicas, algumas muito conhecidas, outras não tanto, mas são músicas muito boas para bike. Que, por exemplo, ó, The Prodigy, Prodigy, Breath, de 1996. Depeche Mode, que é uma música extremamente conhecida, Enjoy the Silence, que tem milhões de versões dela, e é uma música de 1990, tem versões mais atuais dela. Coolio, Gangsta Paradise, quem gosta de botar um hip hopzinho para aquecer no começo da aula, ou até para, de repente, finalizar a aula, dar uma volta calma que seja, que é de 1995. Aí você tem Natalie Imbruglia, Torn, de 1997, música que eu usei demais para aquecimento na aula, gostava de colocar ela em aquecimento, ou finalzinho de volta calma, uma música bem legal para você girar mais solto. Aí tem Green Day, Basket Case, que é uma música também extremamente conhecida, que é de 1994. Sheryl Crow, It Makes You Happy, de 1996. Blur. Blur é um rock daqueles clássicos, Song 2, música de 1997.
Tô dando exemplos aqui, só para você ter uma ideia, tá? Aí você tem Rick Martin, Living La Vida Louca, quem não conhece, 1999, já final da década ali de 1990, da década de 90. Backstreet Boys, Everybody, também mais pro finalzinho da década de 90, 1997. Esses são os exemplos que eu separei de músicas dos anos 90, que são bastante conhecidas, muita gente conhece. E quem, de repente, não conhece, já ouviu falar, ou conhece pelo menos o riff da guitarra, em algum ponto da música ele fala, ah não, já ouvi essa música assim, tá? Vou fechar aqui para quem está assistindo aí pelo YouTube, e vou abrir anos 2000, e aí eu peguei mais exemplos de músicas dos anos 2000. Voltando a lembrar aqui que eu estou falando dessas músicas e citando essas músicas, porque são exemplos de músicas que você vai pegar na sua aula, vai colocar na sua aula exemplos. Se eu fosse colocar tudo, ia ficar uma lista gigantesca. Então são apenas alguns exemplos que eu citei. Até depois que eu fui fazendo, eu fui lembrando de outras músicas, mas não convém colocar tudo, ia ficar muito grande. Que você pode usar na sua aula para meio que nichar a sua aula, né? Precisa atender a maioria dos públicos. Abrindo ali anos 2000, você vai ter Florida com Low, que é de 2007, Lady Gaga, Paparazzi, quem não conhece essa música, nossa, tocou, a gente brinca até furar o CD, né? De 2008, Black Eyed Peas, Where's the Love, também muito, muito, muito conhecida, 2003, a maioria da galera conhece. Fragment, Toca's Miracle, uma música mais dance, do ano 2000, iniciozinho da década. Destiny Child, Jumping, também de 2000. Cassie, Me and You, aí já um pouquinho hip hop, mais indo pro hip hop, 2006. Voltando aí no rock, P.O.D., Youth of the Nation, de 2001, comecinho também da década de 2000. Kesha, TikTok, de 2009, olha que na época não tinha nem TikTok, eu brinco até que esse nome ela tinha que tentar ganhar uma grana em cima do TikTok aí, porque a música dela é de 2009, o TikTok, sei lá, surgiu em, sei lá, 2020, né, não sei direito quando foi, mas muito tempo depois, enfim. Usher, Yeah, de 2004, Britney Spears, Oops, I Did It Again, que é do início da década de 2000, e aí fechando os anos 2000, eu vou ter aqui 2010, vamos lá para a década de 2010. Aqui você já tem muita música que muita gente conhece, porque são mais recentes um pouco, né? A década de 2010 vai de 2010 até 2020. Então eu vou ter músicas aqui, como Taylor Swift, Shake It Off, de 2014. Não já, assim, quando a gente para pensar, é muito antiga até, né? Já se vão em 8 anos dessa música, mas até hoje é uma música bastante conhecida. Swedish House Mafia, Swedish House Mafia, de novo. Swedish House Mafia, música Don't Worry Child, de 2013. Aí você vai ter Avicii, que saudade de Avicii, né? A Avicii vai aparecer algumas vezes nessas listas aí. Avicii, Wake Me Up, de 2013, muito conhecida também. Taio Cruz, Dynamite, de 2013. Maroon 5, Move Like Jagger, de 2011. The Weeknd, I Can't Feel My Face, de 2015. Justin Bieber, Despacito, que, nossa, estourou nos Estados Unidos, no Brasil, para todo lado, principalmente porque ela tinha uma partezinha ali em espanhol no meio e tal. Então foi uma música que estourou no mundo inteiro, de 2017. Avicii novamente com Levels, que foi uma das músicas que lançou, praticamente que ele bombou no mundo inteiro, foi com Levels, né? E depois vieram as outras, de 2011. LMFAO, Party Rock, de 2011. Rihanna e Calvin Harris com We Found Love, 2011. Pharrell Williams com Happy, de 2013. Acho que é Pharrell Williams o nome dele, se não me engano. Não sei se é Pharrell ou Pharrell, acho que é Pharrell Williams. Happy, de 2013. Axel e Sebastian Ingrosso com More Than You Know, de 2017, já finalzinho da década de 2010 a 2020. De novo, estou citando, falando, porque de repente vale a pena você fazer uma pesquisa aí atrás dessas músicas. São músicas muito conhecidas que eu usei, mas assim, demais nas minhas aulas, demais. E davam muito certo, tá? E aí a gente vem para 2020, aí são músicas muito mais recentes, né? Ed Sheeran Shivers, que é de 2021. Tiesto Demoro, que é de 2021 também. Dua Lipa Levitating, que é de 2020, 2 anos atrás. Glass Animals Heat Waves, 2020 também. Dua Lipa novamente com Elton John, uma regravação da música do Elton John chamada Cold Heart, 2021, foi lançada em 2021. Ed Sheeran com Bad Habits, Ed Sheeran again, de novo, né? Ed Sheeran de novo, né, na lista, agora com Bad Habits, esse último disco dele, inclusive, está muito legal, de 2021.
Justin Bieber aparecendo aí nessa lista dos anos de 2020, década de 2020 para cá, com o Ghost agora, que foi lançado em setembro de 2021, setembro do ano passado. BTS, a famosa banda lá, oriental, não sei exatamente onde eles são, China, Japão, não sei, os olhinhos puxados lá, BTS e Coldplay, com a música My Universe, foi lançada em setembro do ano passado, setembro de 2021. Kid Laroi, Justin Bieber com Stay, também é uma música extremamente conhecida, super famosa, principalmente no Instagram, fizeram muitos vídeos com ela no Instagram. Foi lançado em julho de 2021. Lil Nas X com What I Want, foi lançado em setembro do ano passado também. Ed Sheeran, de novo, como eu disse, esse disco dele é muito bom. Essas 3 músicas são ótimas para aula. Essa agora, Overpass Graffiti, foi lançada em outubro de 2021, embora o disco tenha sido lançado com todas essas músicas, mas vão lançando singles primeiro, né? Músicas que vão tocar nas rádios para depois lançar o disco completo. E Joey Corey com Head and Heart, que foi lançado em julho de 2020, 2 anos atrás. Então são só exemplos de músicas que você pode usar na sua aula de uma forma a, vamos dizer, tentar atender uma grande parte do público, você mesclar essas músicas, né? Você empilhar umas sobre as outras, não ficar só na novidade, só no que está tocando agora, Eu adorava tocar música nova, eu adorava tocar coisa que estava tocando agora, mas eu gostava muito de mesclar, jogar umazinha mais antiga, umazinha menos antiga e uma nova. É óbvio que, vamos dizer, 50% da minha aula eram as músicas que estavam tocando no momento, eram as músicas mais novas. Mas os outros 50% eu dividia. Eu jogava um pouco lá para músicas um pouco mais antigas, às vezes uma bem mais antiga, uma um pouco menos, uma menos, e uma que tivesse uns 3, 4 anos já tocando, sabe? Para poder mesclar, para poder atingir a maior parte do público que eu conseguisse. E aí, seguindo aqui, eu vou fechar essa aba aqui, para você que está acompanhando no YouTube, você está vendo, e vou abrir aqui, ó. Falei, são 3 formas de fazer isso, 3 formas de você aumentar o seu faturamento no Bike Indoor. Eu falei, foi aumentar a hora-aula, certo? E aí te dei as dicas aqui. Você tem foco, o seu foco é muito amplo em relação à idade de alunos, porque você quer aumentar a sua hora-aula, você tem que mostrar que sua sala está cheia. Para sua sala encher, você tem que pegar todo mundo, amigo, não importa. De 18 a 50 você vai pegar todo mundo. E para isso, você tem que ter um repertório de música um pouco mais amplo também, tá? Isso aí a segunda forma de fazer isso, de aumentar o seu faturamento com Bike Indoor, é você ter mais alunos de personal. Tá. Como é que eu tenho mais alunos de personal? Usando o Bike Indoor. Vamos lá. Eu fiz aqui, ó. Aulas com mais informações técnicas. Você precisa de aula que você dê mais informações técnicas para os seus alunos. Se o seu foco é aumentar os seus alunos de personal. E por que disso? Você vai sempre ensinar alguma coisa na sua aula, né? Aulas com informações mais técnicas significa que você vai ensinar alguma coisa sempre. Ou vai falar sobre alongamento, vai falar sobre a importância do aquecimento, do porquê que aquela aula daquele dia é daquele jeito, daquela forma, tá? Deixa eu beber uma água aqui. E uma outra forma também de você ter mais alunos de personal é mostrar que você conhece muito de atividade física. E você falar na sua aula não só de Bike Indoor, mas falar de tudo um pouco. Por exemplo, como eu já estava citando, né? Você falar um dia, às vezes um pouco sobre a musculação, da importância da musculação, porque vai melhorar a pedalada dele, vai melhorar a performance dele pedalando. Treino funcional, a mesma coisa. Ele pode fazer um treino de funcional voltado para bike, tá? Alongamento, a importância dele alongar sempre antes de começar a treinar, principalmente um dia de um treino forte. Alongar o final do treino para relaxar a musculatura. A importância disso. E aí, seguindo, você precisa aumentar a sua autoridade com os alunos. Ou seja, você precisa mostrar que existe uma preocupação técnica com a aula. Você não está ali só para pegar música legal e ficar tocando música legal igual um DJ. Você tem que mostrar que existe uma preocupação técnica, existe um porquê de determinada música estar num ponto da aula, no começo da aula, ou no fim da aula, e existe um porquê de você ter escolhido determinada música. Não é assim, não é no chute. Eu escolho a música da moda e coloco na aula. Muitas vezes a música da moda não cabe na aula. Você não consegue fazer nada com ela, ela não serve para você. Quantas e quantas vezes eu ouvi músicas novas sendo lançadas de artistas conhecidos,
fiquei maluco para usar a música na aula, mas quando eu parei para ouvir, eu fiquei, cara, como que eu vou usar essa música na aula? Eu não consigo fazer nada com ela. O ritmo dela é ruim e tal. A música é ótima, mas o ritmo é ruim. Não dá para eu encaixar um ritmo nisso. O que eu vou fazer? Que estratégia eu vou usar com essa música? E não consegui usar. E simplesmente ficou para eu ouvir na minha playlist lá do Spotify, quando eu estivesse em casa, estivesse fora da aula, porque na aula não ia rolar. Então, você vai mostrar para esses alunos, quando você está querendo angariar mais alunos de personal, que existe uma preocupação que os alunos tenham o resultado que eles estão buscando. Então você vai sempre, informações técnicas, tá? Mostrar que a sua aula não é só, você não só foi lá e pegou uma playlist legal do Spotify, montou uma playlist legal e deu aula. Não, existe um porquê daquilo. E mostrar que existe essa preocupação de que eles tenham resultado. E você quer ensinar para eles como ter mais resultado. E aí mostrar também que você é preocupado em fazer a coisa da maneira correta. O que eu quero dizer? Você não fica inventando na aula de bike. Eu já tenho outros vídeos falando disso e isso me incomoda demais. Gente inventando coisa em aula de bike. Não precisa inventar nada. Você tem um treino, se você tem um treino que obedece a uma periodização, a sua aula sempre vai ser diferente de uma da outra. Você não vai conseguir dar aula igual. Não tem como. Com uma periodização acontecendo, cada dia é um tipo de estímulo diferente, é difícil você dar uma aula igual. Então você não precisa ficar inventando nada novo. Então, aulas que sempre trarão um diferencial em relação às outras. Elas nunca vão ser iguais. Porque se você obedece a periodização, como eu disse, uma periodização de treino, você não tem como dar aula igual. E aí você pode até dar o mesmo tipo de aula, como eu coloquei ali, intervalada aeróbia, por exemplo, mas ela vai ser diferente da última que você deu. Porque eu posso pegar uma aula de intervalada aeróbio, dar um estímulo aí de 3 minutos, um pouquinho maior, numa aula, fazer estímulo de 3 minutos, variando só os intervalos. Aí na outra aula de intervalada aeróbio, quando eu for dar novamente intervalada aeróbio, sabendo que eu já fiz uma aula daquele jeito, na próxima eu vou dar uma aula com intervalos, de repente um intervalo aeróbio com espaços maiores de estímulo. Se eu dei 3 minutos lá naquela aula, eu vou dar, sei lá, um intervalo aeróbio de 5 minutos, um estímulo de 5 minutos, um estímulo de 4 minutos que seja, enfim. Isso já vai mudar a cara da sua aula. E eu vou lá e mudo as músicas também, óbvio, né? Também tem isso. Isso mostra a sua criatividade. O aluno te vê fazendo isso, ele fala, cara, esse cara é criativo. Porque, pô, ele não consegue dar uma aula repetida, a aula dele não repete nunca. Toda vez se eu ficar fazendo a aula dele uma semana, eu não vou ver uma aula igual a outra. Música repete? Óbvio, porque músicas você consegue repetir. Você consegue, às vezes, usar uma mesma música para estímulos diferentes. Então vão se repetir, não tem jeito. Mas a aula em si, o formato geral da aula, não, porque você foi lá e criou uma aula nova, em cima de um mesmo tipo de estímulo, entendeu? E aí, o seu foco para alunos de personal, falei que eu ia voltar na música, vai ser entre 30 e 50 anos. Marcelo, de onde saiu esse número 30 e 50 anos? Pensa comigo. Alguém ali na faixa dos 22, 25, de repente tem condição de pagar um personal? Às vezes não. Não vou dizer que todo mundo, todo mundo, ninguém consegue pagar um personal nessa faixa de idade. Às vezes consegue, às vezes começou a trabalhar muito cedo, às vezes se deu bem, começou a trabalhar muito cedo, trabalha num negócio muito bom, ganha muito dinheiro e consegue. Ou às vezes o próprio pai banca. Beleza. Mas é a regra? Não. É a maioria? Não. A maioria dessa galera ali na faixa dos 20 até os 30 anos, não botar 20 a 25, tá na faculdade, tá correndo atrás de se formar, nem emprego tem ainda. Talvez, muitas das vezes, não saiu nem na casa dos pais. Como é que vai te pagar um personal? A não ser que o pai pague, né, para ela, como eu já falei. E aí você tem que pessoas a partir dos 30 anos já estão no mercado de trabalho, já se formaram na faculdade, já estão no mercado de trabalho até algum tempo, algum certo tempo, vamos dizer, se eles entraram no mercado, na faculdade ali pelos 19, vamos dizer, já entrando um pouco mais tarde, 19 ou 20, com 25 já está formado. Com 30 ele tem pelo menos 5 anos no mercado de trabalho. Ele já começou a se estabilizar, ele já está, de repente, ganhando um pouquinho melhor, ele já consegue pagar um personal. Por isso, 30. E 50? 50 que eu digo, pessoal, 50 ou mais, tá? Porque aí, com 50 anos ou mais, é uma outra fase de vida. A pessoa já está casada, às vezes ela está até divorciada. Já está casada, já está com uma vida bem mais estável, já está colhendo os frutos de tudo que ela correu atrás a vida inteira. Então ela já tem uma grana sobrando, já tem uma grana para ela investir num personal se ela quiser.
tá? Por isso eu disse 30 a 50 anos. Não quer dizer que não possa fugir disso e às vezes foge, tá? Mas o grosso é esse, 30 a 50 geralmente é isso. Então as playlists, como eu estava falando que eu ia linkar isso com música ainda, as suas playlists vão ter que ter músicas de flashback. Alguma música de flashback vai ter que ter na sua playlist. Você vai ter sempre que ter um flashback na tua playlist. Porque, pensa, alguém de 30 anos em 2022, né? 30 anos atrás, eu vou ter ali, deixa eu ver, 22 anos atrás, tá? Essa pessoa tinha 8 anos de idade. Pô, Marcelo, pô, quase não ouvia música. Tá, mas se eu pegar, vamos pegar então, 15 anos atrás, tá? 15 anos atrás essa pessoa tinha 15 anos. Com 15 anos, geralmente você já tá ouvindo música, já tá curtindo música, já tá querendo ir até pra noitada já, né? Tá querendo até sair pra noitada. Aí pai e mãe fica segurando ali, né? Então com 15 anos você já tá curtindo música. Se você colocar uma música da época que ela tinha mais ou menos 15 anos, se ela tem 30 hoje, você escolhe músicas ali de 15 anos atrás. E aí você vai ter músicas da época que ela tinha tipo 15. Tava na adolescência ali, começando a conhecer essa coisa de pô, sair, festinha e tal. Cara, pra ela é uma memória, é uma lembrança daquela época. Então isso é legal, isso também prende aluno, também chama aluno. Então você vai trabalhar com, pelo menos, com flashbacks de pelo menos 10 a 15 anos atrás, tá? Para você pegar essas pessoas ali que estão nessa faixa de idade. E a pessoa que tem 50 anos, por exemplo, né? Vamos pegar o topo lá, que eu falei, 50 anos. Músicas de 15 anos atrás, ela tinha 35. Pô, ela estava no auge da carreira, do trabalho e tal, pá, já estava um pouquinho mais estabilizada na vida, mas de repente ainda não tinha casado, ainda estava curtindo uma noitada por ali, ou se não, no mínimo, ela vai pegar músicas ali de logo do trecho que ela acabou essa vida de noitada de solteiro e casou. E aí, ou seja, ainda tem memórias muito fortes ligadas a essas músicas. Então, se você pega músicas dessa época, ó, chance de dar certo muito grande, tá? Então fica ligado nisso. Escolha de música ela é proposital. Ela não é uma escolha aleatória. Você não escolhe música aleatoriamente. A não ser que você não esteja ligando para ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro. A minha parada era ganhar dinheiro. Então eu escolhia propositalmente. Eu era proposital na minha escolha de músicas, na minha montagem de treinos. Eu tinha esse cuidado de ser proposital em tudo que eu fazia. Para um aluno meu que está vendo isso agora, ele vai pensar: caramba, não é que era. Ele vai se ligar nisso, porque eu fazia isso de maneira proposital, faço de maneira proposital. Então, voltando lá, falamos aí, se você quer faturar, aumentar o seu faturamento no Bike Endorse, tem 3 formas de fazer isso. Falei do aumento de hora-aula, é uma das formas. Falei de ter mais alunos de personal, que é outra forma. E agora vou falar de ser convidado para um cargo de coordenação. Outra forma de você ganhar dinheiro com o Backdoor e ganhar mais. Porque você vai para um cargo de coordenação, vai ter um salário de coordenador, né? Às vezes não é muita coisa, mas é um baita reforço aí no teu orçamento, beleza? E aí, para ser convidado para uma coordenação, o que você tem que fazer? Palavras de quem já foi coordenador, tá? Já fui coordenador algumas vezes. Posso te dizer que é isso que eles procuram. Você precisa primeiro mostrar resultado. Como assim mostrar resultado? Vamos lá. Você precisa colher esse resultado. Por exemplo, eu não estava falando lá que uma das formas de você aumentar o seu faturamento é aumentando a sua hora-aula e que para isso você precisa encher a sua sala? Só que isso também, algumas dessas formas se cruzam, né? Se interpõem ou se sobrepõem, como é o caso aqui. Você vai ter que mostrar resultado, né? Quando eu digo mostrar resultado, o que eu estou dizendo é colher esse resultado e montar planilhas que vão mostrar esse resultado. A evolução, por exemplo, do número de alunos na sua aula. Você mostrar que quando você pegou aquele horário, você dava aula para 5 alunos, aquilo aumentou para 8, para 10, para 15. Hoje, se a sala tem 20, você está com a sala lotada, tem 20 alunos. Você montar planilhas e sentar com a coordenação. Falar: eu queria te mostrar, andei levantando uns dados da minha aula e queria te mostrar, para ver o que você acha. Cara, senta com ele, abre uma planilha, mostra gráfico, pronto, ganhou o coordenador. Fala: nossa, o cara é preocupado com isso, cara, em mostrar para mim o trabalho dele, como ele está levantando, né, mais alunos para a aula. E é óbvio que isso não é um trabalho fácil, tá? Porque a maioria das academias já tem uma coordenação
Então você, pelo menos, fica visto como uma possível substituição para um dia, caso aquele coordenador queira sair da coordenação. Porque acontece muito. Você vai ver academias que trocam de coordenador, não vou dizer constantemente, mas acaba que acontece de tempos em tempos uma troca. É normal, todo mundo. O coordenador também vai evoluir, ele vai para outro lugar, ou ele vai pegar um cargo maior, um cargo de gerência, a vaga dele fica, e você entra. Porque você já está mostrando trabalho de coordenação, de quem se preocupa com isso. E aí uma outra forma, ó, mostrar que você trafega bem em qualquer área da academia, você se dá bem com todo mundo. Ó, você mostra que é um cara sociável, que interage com todos, coisa que para um coordenador isso é fundamental. O cara tem que ser bom de conversa com todo mundo, ele não pode gostar de uma parte do pessoal e o resto ele ignora, não gosta. Não, tem que ser aquele cara sociável. Fala com todo mundo, se dá bem com todos os professores, com todo mundo da academia. Ele não se junta com o aluno para falar mal da academia. E aí eu quero deixar não vou dizer que é um alerta, mas um conselho que eu ouvi muito tempo lá atrás, tá? Muitos anos atrás eu ouvi esse conselho. Na época falei, que isso, que pô, isso é doideira. Mas cara, é real esse conselho porque aconteceu comigo, é real, tá? Aluno não é seu amigo, aluno é seu cliente. E eu não estou querendo dizer com isso que eu não fiz amizades verdadeiras em academia, os anos todos que eu fiquei em academia, em sala de bike. Fiz e fiz algumas, mas algumas, tá? Eu acho que eu não encho uma mão de amizades verdadeiras que eu fiz, que são amigos meus até hoje, que eram alunos meus. Eu acho que eu não encho uma mão. São poucos e você tem que ter muito cuidado com isso. Não tratar o seu aluno como seu amigo. Ficar levando problema da academia para ele, reclamando da academia para ele, tá? Porque o aluno não é seu amigo. Geralmente, sabe o que vai acontecer? Na primeira oportunidade que você pisar na bola com ele como profissional, tá? Vou te contar um caso que aconteceu comigo. Aí eu preciso te contar uma história. Eu tinha um horário, era o primeiro horário da manhã, numa academia, primeiro horário da manhã. E essa academia, eu estava trabalhando muito na época, substituía professores. Eu me lembro que na época eu fiz as contas e passaram de 100 aulas num mês. Eu dei mais de 100 aulas de bike num mês. Então pensa, se o mês tem 30 dias, para ficar redondo, e eu dei mais de 100, isso significa que eu dei mais de 3 aulas de bike por dia, supondo que eu trabalhasse 7 dias por semana, que não era o caso. Trabalhava 6. E mesmo assim, não era sempre 6. Era um sábado por mês, a gente tinha a escala. E aí eu trabalhava na escala um sábado por mês. Tá? Então não eram 7 dias por semana, o que acaba fazendo com que eu dê mais de 3 aulas por dia. Nessa época, eu estava dando muitas aulas, e ficando muito cansado. E eu comecei a perder a hora. Perdi a hora. Botava 3, 4 despertadores e não acordava, não ouvia, de tão cansado que eu estava ficando. E aí eu comecei a chegar até a conclusão de que eu precisava abrir mão de algum horário. E o que aconteceu? Numa dessas vezes que eu perdi o horário, tinha um aluno meu que gostava de mim, estava sempre conversando comigo, batendo papo, coisa e tal. E nesse dia, numa das vezes que eu me atrasei, esse aluno foi o primeiro a ir para a recepção da academia e fazer um carnaval na recepção da academia. E dizer que era um absurdo ele estar ali desde tal hora da manhã, aguardando o professor dentro da sala, sentado na bike, e não chegar ninguém para dar aula. Que era um absurdo. E fez um carnaval. E isso resultou, mais à frente um pouco, na minha demissão do horário. Eu não saí da academia, mas eu perdi aquele horário. E aqui perdi, e não tenho vergonha de me dizer, perdi porque realmente não estava conseguindo levar adiante. Era o horário, era o primeiro horário do dia, se não me engano, era às 6 da manhã, e eu perdi esse horário. Não por conta do aluno, perdi por incompetência minha, ou por estar cansado demais, não estar dando conta do horário. O aluno não teve culpa nessa perda do horário, né? Somou, claro que somou. O fato dele ir lá reclamar e tal, e falar para coordenador, e não sei o que, reclamar para coordenador também somou. Somou também, um pouquinho. Mas a culpa maior é minha, que eu não dei conta do horário, estava muito cansado, não conseguia chegar. Mas enfim, isso é só para ilustrar, para você ver que aluno não é seu amigo. Ele está ali, ele paga pelo serviço que você está dando para ele. Ele está pagando por um serviço. E você tem que ter um contato com ele. Não vou te dizer que é extremamente profissional, porque você sabe que não é assim. A gente não é frio, não é uma máquina.
mas a gente tem que ter muito cuidado lidando com o aluno, tá? Então, você precisa enxergar o seu aluno como um cliente, tá? E parar de enxergar o aluno como seu amigo. E aí, ó, próximo tópico, você tem ética ao falar de outros profissionais, sejam eles da sua academia ou não. É mais um motivo que a coordenação, a gerência da academia olha para você com outros olhos e fala: nossa, que legal, esse cara não vejo ele falando mal de ninguém. Isso mostra o quê? Que você é confiável. Porque o cargo de coordenação é um cargo de confiança. Você vai ter professores fazendo coisas erradas e você vai ter que expor isso para a gerência. Porque é um cargo de confiança. Você está sendo os olhos do dono e da gerência. Porque quem é que está mais próximo de um profissional de ponta de frente lá, de linha de frente, que está na sala dando aula de bike? Quem é que está mais próximo dele, o dono da academia ou o coordenador? Coordenador. Então você vai ser os olhos do dono da academia. Então se você quer um dia chegar nesse nível, nesse patamar, vamos dizer, nesse cargo de coordenação, é uma coisa que você precisa mostrar, que você é uma pessoa confiável. Como é que você mostra isso? Você não fala mal de ninguém. E não é sendo falso, não. Você não tem que falar mal de ninguém. Também tem um vídeo que eu falo disso. Você não tem que falar mal de ninguém. Quando você fala mal de alguém da profissão, você está queimando a profissão inteira, inclusive você. Então, não falar. Vamos lá. Próximo tópico, você mostra para os alunos o valor da presença deles na sua aula e na academia. Você deixa isso claro para os alunos. Mostra que você, acima de tudo, você vende para o seu aluno a importância dele continuar matriculado e ativo fisicamente. Ou seja, você vira um vendedor da academia, que nada mais é, você já faz isso. Só que inconscientemente, quando você está dando a sua aula ali, você está vendendo a academia para o seu aluno. Você é um vendedor da academia. E quando você faz isso de maneira proposital, você insiste em mostrar para o aluno a importância dele estar ativo, a importância dele frequentar a sua aula, frequentar a academia, e a coordenação gerência vê isso, o que ela enxerga em você? Que você é um cara que retém aluno para ela. Você é um cara que retém pessoas ali na sua aula. E é óbvio que isso para a academia é importante, porque é mais uma mensalidade que ela recebe, certo? E aí, ó, o que eu estava falando aqui, ó, eu até coloquei um lembrete aqui, ó, linkar com convidar outros professores. Lembra que eu falei da questão de você convidar outros profissionais para dar aula com você e fazer aulões? Isso também é uma forma da academia te ver como um cara que é proativo, que vai lá e faz, vai lá e acontece. Os aulões, lembra que eu falei? De você ir tentar uma permuta ou até um patrocínio para o seu aulão, de algum brinde pequeno que uma loja próxima ali, um comércio local ali possa te dar, para você sortear na aula, e você convida de repente o dono da academia para fazer uma aula lá um dia, conversa com a academia previamente, óbvio, né? Pede autorização, se ela tem como dar um voucherzinho de um dia para um convidado, para algum aluno, explica a situação e oferece um voucher, um convite para essa pessoa malhar na academia um dia. Cara, vai lá, eu vou fazer minha aula e tal, ou vai fazer outra aula que seja. Mas ó, a academia está te dando um passe livre, ou de 7 dias, que seria mais legal ainda. Tá? Isso mostra proatividade, que você é uma pessoa que vai atrás, que tenta fazer, e tenta fazer mais. E isso a academia enxerga, meu amigo, com ótimos olhos, não é nem com bons olhos, é com ótimos olhos. Então isso aí, tudo que eu falei agora, todos os tópicos que eu descrevi agora no final, são a terceira forma, para quem está vendo no YouTube, eu acabei de fechar ali, ó, são a terceira forma de você fazer isso, de você aumentar o seu faturamento no Bike Indoor. Tá? É a terceira maneira de fazer isso. Aumentar a sua aula, ter mais alunos de personal e ser convidado para um cargo de coordenação. Agora pensa comigo, e se você conseguisse tudo isso junto? Sim, se você fosse um cara esperto, uma menina esperta, que conseguisse lotar sua aula, conseguisse ter mais alunos de personal e ainda conseguisse um cargo de coordenação. É impossível? De jeito nenhum. Tá aqui falando com você a prova viva disso. Lotava minha aula, muitos alunos de personal, em alguns momentos não tinha vaga para alunos novos. E eu ainda fui convidado para coordenação mais de uma vez, para falar a verdade, 3 vezes. Então é possível? É óbvio que é possível. Tá? E o caminho eu te dei aí todo. Então, se você quiser mais detalhes
desse vídeo aqui, quiser fazer anotações e tal, assiste esse vídeo completo no YouTube, eu não sei onde você está vendo agora, mas assiste esse vídeo completo que você faz as suas anotações, tem um mapa mental bonitinho ali que dá para você anotar tudo que está escrito ali, para você se lembrar de fazer isso nas suas aulas, de levar a sua aula para esse nível, de você ganhar mais, faturar mais, porque no final das contas é isso que a gente quer, né? A gente quer faturar mais, a gente não está ali para brincar, é o nosso trabalho, é dali que a gente paga o nosso aluguel, que a gente paga nossas contas. Então, óbvio que se você ganhar mais, só vai ser melhor para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que eu vou lançar. Tem pelo menos um vídeo novo por semana no canal do YouTube, tá? Isso quando eu não posto 2, mas tem pelo menos um com certeza toda semana vídeo novo lá, beleza? Então, deixa um joinha aqui, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso e se inscreva no canal para você receber notificação dos próximos vídeos. Valeu, galera, um abraço e até a próxima!